Olá, NetAluno! Como vai? Vamos trabalhar agora com a nossa aula sobre teoria social clássica. Precisamos ver a transição da filosofia política para a ciência social que é feita no materialismo histórico. Você pode acompanhar, nesse nosso momento, os dois principais autores do materialismo histórico. É uma estátua numa praça de Berlim que nós temos aqui. Temos Karl Marx sentado, temos Friedrich Engels em pé. Quando você conferir nossas aulas, se ainda não conferiu, em antropologia, verá obras só de Engels sendo mencionadas. Tem grande importância na antropologia. Veja que aqui você encontra 3 obras das mais citadas: Manifesto Comunista, Capital, sobre a questão judaica. Preste especial atenção ao período em que eles viveram. Nós temos aí uma fase importante da Revolução Industrial, de disseminação pela Europa. Eles estão lidando com a filosofia política, transitando para a economia política. É com isso que a gente vai trabalhar aqui nesse momento. Então, vamos focar no que eles contribuem para entender a sociedade. Essa nossa teoria social poderá aparecer com várias denominações. Apareceu já uma, marxismo. Além do materialismo histórico, marxismo. Como fase final dele, como objetivo político dele, podemos ter o comunismo. Como contribuição teórica, os próprios autores, especialmente Engels, você verá em muitos momentos, preferem socialismo científico, para distinguir do socialismo utópico. Alguns atribuem até para organizações religiosas. Alguns afirmam até na contribuição de Jesus Cristo, um socialismo utópico. Não vamos entrar nisso. Nosso foco é examinar o socialismo científico de Marx e Engels, o que eles têm a dizer para nós. Vamos tomar muito cuidado, então, com algumas confusões que aparecem no dia a dia. Às vezes, por causa de partidos políticos, debates rápidos em redes sociais, alguém confunde com a União Soviética, que é posterior àquele período que eu mostrei. Confunde com a Revolução Cubana, que é posterior àquele período que eu mostrei, e a própria fundação da União Soviética. Precisamos ter em mente constantemente: uma teoria social não é um manual para agentes sociais. Quando eu falo que uma teoria social não é um manual para agentes sociais, significa que organizações de esquerda, socialistas, comunistas, não necessariamente se basearam nesses autores. Veremos isso a fundo com as várias direções de esquerda nas aulas de ciência política. No momento, vamos focar nas contribuições específicas desses autores. Leiam comigo essa citação. Ela é curta, vamos ler juntos. Isso determina uma grande mudança desses autores sobre o materialismo histórico. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Um texto muito curto de Karl Marx, em vários tópicos, com um pequeno manual, que são as teses sobre Feuerbach. Esse texto contrapõe Marx a tudo o que estava vindo então. A contribuição de Hegel, a contribuição de Kant, a contribuição do próprio Feuerbach. O objetivo dele é uma crítica ao idealismo alemão e à filosofia liberal. Essa crítica é feita considerando que eu tenho que partir da história. Eu tenho que partir do mundo concreto e um mundo construído por homens. Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes têm constantemente a preocupação de presumir o mundo. Vamos presumir um estado de natureza. Vamos presumir um contrato social. Aqui não se presume nada. Nós temos esse método como materialismo histórico por isso. Vamos partir do mundo concreto e do que produz esse mundo concreto. É aqui que nós temos uma segunda obra de Marx a ser lida por nós. Um trecho novamente. Vamos trabalhar isso juntos. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações sociais determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Ficou difícil?
Não gostou? Veja de outro modo. Estamos lidando com a lógica do capital e a forma mercadoria das coisas. Ao lidar com a lógica do capital, o que temos então? Tudo que se produz no nosso mundo contemporâneo é medido pelo seu valor de troca, mais do que pelo seu valor de uso. A utilidade terá seu valor de acordo com quanto eu posso ganhar com isso, para poder vender mais, para poder produzir mais e vender mais ainda. Então, as coisas do dia a dia que não possam ser vistas desse modo não se enquadram na forma mercadoria. Não tem um correspondente na lógica do capital. Se eu vendo o que eu comprei, eu só cobri meu prejuízo. Se eu vendo com um acréscimo em relação ao valor que eu comprei, esse acréscimo, essa diferença, vai servir como investimento para vender ainda mais. Isso é que é a lógica do capital. É você ter cada vez mais mercadorias em reprodução social. Isso é o ponto que nós temos que lidar daqui por diante. Você está vendo uma citação maior do que as anteriores. E você deve já ter percebido. Cada citação corresponde a uma obra diferente. Logo mais eu vou explicar por que isso. Por ora, vamos trabalhar com uma ideia central dentro disso da lógica do capital. O papel do trabalhador. Veja que nós temos aí um certo destaque para esse trabalhador. O trabalhador torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz. Isso, você está vendo, é o processo de alienação. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão, ele produz não para si, ele produz para aumentar a produção de mercadorias para alguém que controla seu trabalho. O trabalhador torna sua mercadoria tanto mais barata quanto maior número de bens produz. Isso, você vê abaixo, é o próprio fetichismo da mercadoria. Como funciona esse processo, então? Você tem fetichismo quando você atribui características humanas a coisas. Você vê isso quando criança. Uma criança tem uma boneca, a boneca está com fome, a boneca está com sede, está atribuindo características humanas, uma vontade própria, a um objeto. A mesma coisa é a relação do trabalhador com o que ele produz na indústria. É a mesma coisa a relação do trabalhador com o que ele vende. Ele ganha fixo. Ou, se ganha por produtividade, por uma comissão, nunca corresponderá ao valor total de mercado daquela mercadoria. Então, nós temos aí o fetichismo da mercadoria, como se a mercadoria se voltasse contra quem a produz. Esse é o processo que resulta na alienação, em que o trabalhador não se reconhece no produto do seu trabalho. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Quanto mais eu valorizo as mercadorias, menos eu valorizo quem as produz. Eu estarei cada vez valendo menos num longo e enorme processo de geração de riqueza, de expansão de empresas. O trabalho não produz só mercadorias, produz a si mesmo. O modo como eu trabalho produz certas relações de produção junto com isso. O trabalhador fica como uma mercadoria também. Ele vende sua força de trabalho. Por mais que eu trabalhe bem, não importa se eu trabalho bem, importa quanto vale no mercado. Vamos pensar numa situação para isso ficar mais concreto. Isso talvez esteja muito abstrato. Vamos deixar isso mais concreto. Pensa comigo. Há milhares de professores. Há um número bem menor de jogadores de futebol. Qual é a diferença que faz no futebol mundial se um Neymar quebra uma perna? Tem um impacto no valor de mercado de um clube inteiro. Tem um impacto em vários contratos de campanhas publicitárias. Agora, se eu quebro uma perna, se eu fico sem voz, o que é mais fácil de substituir? Aquele talento raro ou tantos profissionais de uma área? Muitos reclamam, mas vamos observar. Para relações de mercado, nós temos essa diferença. Se ainda não ficou claro, se o exemplo pareceu extremo, o que faz uma garrafa de vinho valer mais do que outra? Eu tenho uma produção muito menor de um vinho que deu muito mais trabalho para produzir e que produtores dizem que ele é raro e valioso. Os dois são, de todo modo, o produto de uvas com álcool e mais alguns condimentos. No fim das contas, todos eles têm a mesma utilidade para quem bebe.
mas no mercado esse valor vai variar muito. Então, vamos sempre pensar assim: o que é que você usa no seu dia a dia que você pode encontrar centenas ou milhares de reais mais caro, sendo equivalente para o uso? Se você encontrou algo, você encontrou a diferença entre valor de uso e valor de troca. Temos agora mais uma citação a ser explorada. Lidamos agora com a primeira de nosso conjunto de citações sobre o direito. Já entendemos a lógica do capital, a forma mercadoria das coisas. Agora vamos examinar o papel do direito. Nós temos aqui uma crítica ao direito, mas para Marx todo direito é o direito burguês. É o de uma classe social específica que controla esses meios de produção de mercadorias. Então o que temos aí é do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, um estudo de Karl Marx específico sobre um determinado contexto na França. O que temos a seguir? Há uma formalidade na lei sobre direitos, por mais que exista uma ausência de direitos iguais para as pessoas. O que nós vamos encontrar nesse momento entre nós? Essa construção, como teoria social clássica, considera todo o direito como construção de uma classe social específica. Tudo que você pensar diferente disso veio depois. Não veio com esses nossos autores. Aqui nós temos um texto ainda menos conhecido. As glosas críticas marginais. No nome completo, glosas críticas marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social de um Prussiano. Há essa variedade de obras nessas citações por um motivo. A obra de Marx e Engels é muito fragmentada, é muito diversificada, com muitos temas dentro dessas categorias fundamentais que eu te expliquei. Então, nas glosas críticas marginais, temos: o Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa vontade da administração, de um lado, e seus meios e possibilidades de outro, sem eliminar a si mesmo. Lembram do que eu falei? Do Estado ser sempre o Estado burguês, do direito ser sempre o direito burguês, sempre controlado por uma certa classe social? Então, se o Estado tentar criar leis para disseminar direitos, ele estará comprometendo aqueles que o controlam, segundo Marx e Engels. Então, sempre que eles lidarem, será entre o pessimismo e o ceticismo, ou seja, entre não ver saída e a completa desconfiança sobre o papel do direito, sobre o papel do Estado de Direito. Você, neta aluno, pode estar nesse momento em dúvida, mas e a democracia, como eu a conheço? Não tem alguma coisa errada aí? Lembre do que eu mostrei sobre o período em que viveram os autores. Nós não tínhamos a democracia como nós a conhecemos. Nós tínhamos vários estados republicanos, sim, e eles viviam em um deles. Porém, nós tínhamos estados absolutistas. Nós tínhamos monarquias em grande número ainda. Então, todo o cuidado deles, porque a participação popular era de fato muito baixa. Tenha isso em mente durante a leitura de textos como esse. Eu não estou querendo trabalhar todo esse texto. Eu estou querendo trabalhar esse fragmento das glosas críticas marginais. Então vamos ter foco em quê? Depois das reticências aí. Se o Estado moderno quisesse acabar com a impotência da sua administração, teria que acabar com a atual vida privada. Se ele quisesse eliminar a vida privada, deveria eliminar a si mesmo. Entendeu por quê? Veja, neto aluno. O Estado moderno, ele é construído em cima de uma determinada classe social. Nós temos nas aulas de ciência política como o pensamento liberal daquele contrato social tinha uma determinada classe construindo o contrato. Tinha uma determinada classe construindo os padrões de liberdade, de igualdade, de fraternidade na Revolução Francesa. Tinha uma determinada classe constituída por fazendeiros, por comerciantes, construindo a Constituição americana. Esses eram os parâmetros de Karl Marx. Tanto nas glosas críticas que estamos vendo, quanto em A Questão Judaica, um texto fundamental em que todo Estado é visto a partir da perspectiva de um Estado burguês. É aí que nós temos a grande contradição da forma mercadoria das coisas. Então, quando temos uma crítica ao direito e ao Estado de Direito, nós temos, na verdade, uma crítica
às relações de produção, aos meios de produção, à forma mercadoria das coisas. Essa crítica ao Estado de Direito resulta, como vocês podem ver no fim do texto, nessa situação. Por isso, o Estado não pode acreditar na impotência interior da sua administração, isto é, si mesmo. Ele pode descobrir apenas defeitos formais, casuais da mesma, e tentar remediá-los. Como assim tentar remediá-los, mente aluno? Veja comigo. Tentar remediá-los porque eu não vou criar uma lei como legislador, eu não vou propor algo como presidente que distribua tudo que ganham as multinacionais. Eu ia quebrar minha carga tributária. Eu ia destruir a minha legislação trabalhista. Eu ia destruir tudo dentro do Estado de Direito que garante uma divisão de classes. Eu ia criar, na verdade, um problema para aqueles, portanto, que produzem riqueza na sociedade. E não só para mim, como presidente. Então, vamos agora lidar, já que entendemos nessas citações como esses autores pensam, com algumas categorias a mais fundamentais. Qual é o resultado dessa divisão dos meios de produção? Dessa divisão das relações produtivas? Vamos ver as classes sociais agora. Lidando com isso, nós temos algumas categorias principais. Temos a luta de classes, a consciência de classes e o comunismo. Quando eu falo em luta de classes, não é necessariamente uma guerra aberta. Quando eu falo em luta de classes, eu tenho a burguesia e o proletariado. Aqueles que controlam os meios de produção e aqueles que produzem. Na relação tensa, cada um dos dois lados procurando ganhar mais direitos. Quando eu falo em consciência de classe, eu falo em cada uma dessas categorias que eu mencionei, sabendo o seu papel, sabendo as responsabilidades que tem. Quando eu falo em comunismo, eu tenho para esses autores como a consequência do fim da luta de classes. Se eu pudesse distribuir tudo que é produzido em sociedade, eu teria uma sociedade comunista. Não é uma sociedade sem problemas. Eles mesmos ressaltam na ideologia alemã. É uma sociedade sem a divisão de classes resultante da forma mercadoria. Então, pessoas vão continuar mentindo, traindo, brigando. Porém, ninguém comprará o trabalho, a força de trabalho, o potencial produtivo de outra pessoa. Então, da divisão entre burguesia e proletariado, que é bem geral, nós temos que tomar cuidado porque ela se subdivide bastante numa outra obra, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em que Karl Marx trabalha com mais de 10 classes sociais. Nós temos a pequena burguesia, a classe média, a aristocracia rural. Temos diversos outros núcleos. Qual é a ideia central de Marx? Lembra o que eu falei no começo? O método não é marxismo. O método é um materialismo histórico. Então, de acordo com como se organiza determinada sociedade, eu posso encontrar várias classes sociais. No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que eu mencionava, Marx para analisar quais classes sociais apoiavam determinado governante francês. Seria a classe média, que tem certa liberdade no seu status social, mas ainda vende sua força de trabalho? Seria a aristocracia rural, que não são mais nobres, apesar do nome de aristocracia, mas que estão sempre, como uma oligarquia de hoje, tendo poder do mesmo modo, sem ter sua agricultura, sua pecuária ameaçada de modo algum nas relações políticas, jurídicas, econômicas? Seria, de fato, uma grande burguesia, que nós teríamos hoje como multinacionais, que dizem para estados de direito: vou investir no Brasil, se mudarem os impostos. Vou investir no seu estado, se você mudar os impostos estaduais. E com isso, comandam relações produtivas, modificam relações econômicas. Sabe onde nós chegamos com tudo isso? Com todas essas situações relacionando direito e relações de produção em duas categorias muito importantes para os autores: infraestrutura e superestrutura social. Lembram que logo no começo nós tínhamos, ao lado da ideologia alemã, o Manifesto Comunista? Lá, Marx e Engels, muito jovens,
trouxeram essas duas categorias e são usadas até hoje, apesar dos problemas que elas têm. Vejam, infraestrutura, conjunto das relações de produção. Superestrutura, tudo que está no campo das ideias e da interpretação. Nossa aula aqui, né, aluno? Está no campo da superestrutura. Quando você vai ver um filme no cinema, ou na Netflix, ou no YouTube, você tem a superestrutura. Porém, o que pautou essa superestrutura dentro das relações de produção? Ou o contrário, como o que eu tenho como visão de mundo na minha religião, nas artes que eu gosto, na música que eu gosto de ouvir, tem alguma ligação ou, pelo contrário, influencia as relações produtivas? Por isso esses dois conceitos são complicados no dia a dia teórico. Porque eles não têm infraestrutura embaixo, superestrutura em cima. Eles se comunicam. Um presidente pode interferir e estatizar todas as empresas, se quiser. É a superestrutura estatal modificando as relações de produção. Mas empresas saem, o país empobrece. Então nós temos a infraestrutura respondendo a essa superestrutura. Relações de produção, relações de interpretação das relações de produção de riqueza. Vamos poder trabalhar agora com onde estão os problemas de tudo isso. Nada disso é pacífico. Nada disso é consenso. Vamos trabalhar agora os pontos tensos dessa nossa teoria social de hoje. Aqui vocês têm elencados problemas, né, alunos? Nós temos diversos problemas. Vejam por ordem, vamos ler juntos para trabalhar juntos com eles. Nem tudo da vida social pode ser explicado pela forma mercadoria. Você é solteiro, né, aluno? Você não conferiu quanto ganha. Você não conferiu o potencial econômico da pessoa que você ama. Mas você se apaixonou. Você vai escolher que filme assistir no cinema. Você tem 10 opções no cinema. Você não vai verificar pelo preço do ingresso. Eles são o mesmo. Variação pequena, às vezes, quando é algo 3D, dependendo do horário, mas muito pequena. Então, tem muitos aspectos que olhar para essa relação entre infraestrutura e superestrutura não vão responder bem. Não há um método para como fazer essas pesquisas. Partem de constatações. Eu tenho compreensão de todas essas categorias do que é a luta de classes, consciência de classes, trabalho assalariado, certo? Como eu faço isso? Como um trabalho de campo numa pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, na iniciação científica, eu presumo. Eu pego documentos, artigos, livros, mas eu não tenho um método para como explorar isso. Não vamos culpar os autores. O principal trabalho deles era como jornalistas. Eles não tinham uma vida acadêmica continuamente. O como fazer esse combate à concentração de riquezas, ou seja, o socialismo denominado por eles, depende muito do contexto. Temos propostas de um socialismo democrático em partidos diversos. Tivemos as formações históricas que eu mencionei antes, União Soviética, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, e que se parecem pouco entre si. E podem confundir sobre o que foi mantido desses autores. Será que leram esses autores? Temos abaixo. O comunismo é presumido no manifesto, o que pode contradizer o materialismo histórico. O que eu quero dizer com isso, né, aluno, é que os autores dizem, dados os problemas do capitalismo, muita gente contra ele, enfrentando a lógica do capital, derrubando as empresas, tomando o controle do Estado, mais tarde vem o comunismo. Não é materialismo histórico? Não depende de relações históricas concretas? Isso é para o futuro, não tem como prever. Aí nós teríamos, talvez, um excesso de esperança dos autores. Para outros, que consideram isso firme, seria um excesso de otimismo, mas com um plano, com um objetivo a longo prazo. As classes sociais podem estar satisfeitas com as conquistas pós-revolução industrial. Marx e Engels vêm antes dos direitos trabalhistas como nós os conhecemos. Não conheceram a participação nos lucros, por exemplo, em que o empregado pode ter uma vida confortável. Não é aquela do século XIX deles, em que nós estávamos no auge da Revolução Industrial, trabalhando o máximo possível e lutando por algum direito ao salário. É uma situação bem diferente.
sobre esse ponto, que gera muitos debates sobre a consciência de classe. Lembremos que essa teoria é anterior às conquistas dos direitos humanos no mundo. As conquistas com convenções de direitos garantiram uma dignidade mínima. Temos então que ver cada uma das teorias com que trabalhamos com senso crítico, respeitando suas contribuições, conhecendo que elas possam ter limites, que elas podem não responder bem a todos os nossos problemas. Vamos nos encontrar mais vezes nas nossas próximas aulas.